Boa tarde, agradecendo a Deus e a Jesus, vamos à nossa palestra, iniciando pela oração ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos a bênção de Jesus para a nossa reunião. Sempre agradecendo, pela oportunidade de estarmos juntos. E propomos hoje uma reflexão sobre a mudança. Como somos avessos à mudança, Ninguém gosta de mudar. E isso é uma contradição, se observarmos a evolução do mundo. A Terra e a nossa civilização vem evoluindo há milhões e milhões de anos, E a história nos diz, que de tempos em tempos há grandes ebulições, Mudanças muito difíceis, muito rápidas em relação a outras, que agilizam então o progresso. Estamos aqui falando da mudança individual também de cada um, Como espíritos eternos, então, a gente tem participado desse processo de evolução. E não há evolução sem mudança. No plano espiritual, os espíritos nos falam, atualmente, de legiões de espíritos se propondo a encarnar para cumprir com as suas necessidades expiatórias ou provas difíceis, todos buscando sua evolução espiritual, fazendo parte da transição relativamente iminente, do nosso planeta, que está em transição para um mundo de regeneração. Então, de um planeta de provas e expiações, se Deus quiser, vamos nos tornar um mundo de regeneração. E no plano físico, em contraposição, fazendo jus às necessidades encarnatórias de tantos, a humanidade tem sofrido guerras, calamidades de toda a sorte. Nesse momento, a gente sofre a pandemia, milhares de desencarnes, muito sofrimento, muito egoísmo dos recalcitrantes do mal, que se arriscam a não merecer mais ficar aqui, em outras vidas. Mas, em contraste, temos muita fraternidade, graças a Deus. Então, sabemos que estamos num ambiente típico de transição, E, se Deus quiser, a Terra se tornará um mundo de regeneração. E, para tanto, as mudanças, por mais dolorosas que sejam, são necessárias para nos resgatar nesse clima vibratório difícil, típico do planeta de provas e expiações. Então, o que nos resta? Resta nos apegarmos à nossa fé em Deus, na certeza da proteção de Jesus e da espiritualidade maior, na crença na nossa vida eterna, e nada melhor nesses tempos para suavizar esse processo para nós, numa vida tão difícil, Nada melhor do que o Evangelho, e a literatura espírita, para que nos proporciona consolo e esperança por dias melhores. Então vamos ver aqui um poema, se chama Sempre Jesus, do espírito Constâncio Alves. Ele já nos dá o tom da reflexão que propomos hoje, falando da transitoriedade da nossa existência, sempre com Jesus nos acompanhando. E diz assim: e tudo passará nos domínios do mundo, do grânulo de pó ao espaço irrestrito. As civilizações e as eras em conflito fogem de passo em passo e segundo a segundo. Todo o tempo transforma em silêncio profundo, da lava comburente ao bloco de granito. E o homem segue além procurando o infinito, entre o sonho criador e o cansaço infecundo. Esplendores da Assíria, Egito, Grécia, Roma, a morte tudo altera e a vida se retoma, a fim de burilar-se em tudo quanto encerra. Unicamente o Cristo augusto e soberano rebrilha sempre mais sobre o destino humano, promovendo a grandeza e a perfeição da Terra. Pensar que nós já fomos um planeta de lava, Já fomos
espíritos muito primitivos, né? E agora estamos aguardando aí, né? No limiar de mais um processo de evolução para um planeta de regeneração. Então vamos ver no Evangelho, né? No capítulo 3, no subtítulo Progressão dos Mundos, Santo Agostinho nos ensina que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Estamos todos submetidos à lei da natureza. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração. Então estamos sempre em evolução, mas são pequenos saltos, né? E oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, né? O dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje, e atingirá sobre esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. E a literatura espírita, que fala sobre a transitoriedade da nossa existência, é vasta, né? Então relacionamos aqui alguns trechos para o nosso esclarecimento. O espírito Batuíra, no texto Mudanças, do livro Mais Luz, nos diz, né? Dentre as mudanças que planejamos e realizamos, mobilizando a nossa própria faculdade de decidir, encontramos aquelas mudanças com as quais não contávamos e que nos surgem pela frente à maneira de grandes aflições. Tais crises, quando aparecem, lembram explosões condicionadas na gleba da existência que, se compreendidas e aceitas, nos descerram estradas novas para mais altos níveis de evolução. É importante aceitar, né? Nos resignarmos ao estado das coisas. E sabemos que Deus está no controle, né? Forçoso observar que a divina providência tanto está nas tempestades que purificam a atmosfera, quanto nas provas que nos aperfeiçoam a experiência. Por isso mesmo, é preciso admitir toda a transformação considerada menos feliz por bênção dos poderes superiores, funcionando em nosso próprio benefício. E o sofrimento vai nos burilar o espírito, né? Na maioria das circunstâncias, as doenças são processos de regeneração da saúde, na verdade, né? Como assim, né? Doenças leves, que logo se curam, são alertas por más condutas com o nosso corpo. As doenças mais sérias, que levam mais tempo, né, para serem curadas, são provas que nos ensinam a mudar. E doenças incuráveis, que se arrastam pela vida inteira, são expiações que libertam o espírito das amarras de faltas passadas. Então, a doença sempre vem para o nosso benefício, de alguma forma ou de outra. Isso não é do espírito Batuíra, uma inclusão de uma outra leitura que eu fiz. De qualquer forma, as inibições do corpo, os problemas de saúde, sobrevêm para o aprimoramento do espírito, como já foi dito, né? E a própria desencarnação, na essência, é renovação e refazimento, é progresso e vida. Então temos que encarar a encarnação, o desencarne de uma forma diferente, né? É difícil, mas a gente consegue. Chegaremos lá.
O fato é que todos nós, de um modo ou de outro, somos defrontados por mudanças imprevistas onde quer que nos achemos. Se provações dessa espécie te visitam a alma, não esmoreças e nem te revoltes. Perante quaisquer transformações desagradáveis e dolorosas, saibamos, antes de tudo, usar a prece, rogando a Deus nos auxilie a discernir e aceitar, aproveitar e compreender, a fim de que a dor, onde surja, nos possa infundir mais ampla visão da vida a caminho da vida maior. Então, sempre olhando para o futuro, né? E Emmanuel, no texto Mudanças, né, nos diz: recebamos todos os... O nome do texto já é Mudanças, hein? Recebamos todos os acontecimentos, tais quais são, cultivando o bem que se nos faça possível. Sabendo que em quaisquer crises da existência, nos problemas que se mostram inacessíveis à nossa capacidade de solução, que às vezes a gente não pode fazer nada, né? Devemos então o que? Entregar a Deus, né, gente? Entregar a Deus tudo o que a vida nos cedeu, por empréstimo, trabalhando e servindo sempre. É a necessidade da caridade, né? No sustento de nossa própria paz, estejamos conscientes de que a lei da mudança funciona em toda parte, em nome do Criador, não para que haja sofrimento, e sim para que se realize o melhor. Deus é Pai, Ele quer o nosso bem, né? É isso que nós temos que ter sempre em mente. Por mais difícil, né, que seja a prova. Acompanhamos então os fatos, as mudanças, né, muitas vezes de mãos atadas, porque pouco podemos fazer, né, perante esse turbilhão que nos atormenta. Mas se não podemos mudar a situação à nossa volta, podemos sim nos lançar a nossa própria mudança, né? E à medida que essa iniciativa individual se torna coletiva, estaremos todos contribuindo, né, efetivamente, para uma melhora do estado das coisas. Faz parte do processo, né, do progresso. E Emmanuel, então, reforça essa necessidade da nossa mudança no texto que se chama Questões de Mudança. Está no livro Companheiro. Não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas podes, e diríamos até, né, deves mudar a ti próprio. Sempre é aconselhável melhorar as nossas maneiras antes que as circunstâncias da vida nos obriguem a melhorá-las. Olha só, hein? Vamos começar a melhorar antes que a gente entre no embalo aí das coisas e seja levado, né, pela maré, vamos dizer assim. Vamos proceder às mudanças com boa vontade, né? Com muito esforço. Ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, conseguirás numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. O diálogo deve ser um processo de aprender, mas não de brigar. Então é ouvir mais do que falar, né? E lembrar que diálogo não é briga, né? Temos que aceitar os nossos problemas com bom humor, né? E esse é o melhor modo de converter esses problemas em fatores de auxílio a nós mesmos, né? Então a gente se resignar com os nossos problemas e procurar aprender com eles e melhorar, né? Desenvolver nossa inteligência. Dificuldades caem no caminho de todos. A maneira de usá-las é que faz a diferença. Então cabe a nós não optar pelo caminho da reclamação, né, da revolta, né, e usar esses percalços para o nosso crescimento, né? Como eu falei, desenvolvendo nossa inteligência para resolvê-los, né? Muitas vezes perder algo de valor e mudanças impostas pelo sofrimento é o jeito de encontrar algo de mais precioso no caminho. E é verdade, né? Tem aquele ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança. E muitas vezes realmente a gente está no desespero por ter perdido alguma coisa ou perdido alguém, né? E a seguir a gente sempre vai encontrar um caminho mais precioso, né? Para a gente seguir. Sempre vem o consolo, né? E é aquela história, vida nova, né? Temos que seguir em frente. Na contabilidade da vida, a idade é convenção. O que existe é o tempo e todo o tempo é importante. Então nada de falar, já estou velho para mudar, né? Não, somos espíritos eternos, né? Então nunca é tarde, né? Vamos aproveitar o tempo, né?
E o irmão X, então, nos presenteia com o conto A Diferença, né, do livro Momentos de Ouro, em que ele relata um episódio da vida do Dr. Bezerra de Menezes como um bom exemplo positivo de mudança. Então vamos ver. No final de uma reunião mediúnica, em que o Dr. Bezerra detinha a palavra, um companheiro o interpelou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo. Por acaso, posso dizer que sou espírita cristão? Então ele está questionando, né? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. São os melindres, né? Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo, a ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Como posso declarar-me espírita com tantos defeitos? E o venerável Bezerra de Menezes então respondeu sereno. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Aqui se fala espírita cristão porque, na verdade, mesmo quem não é espírita é cristão, né? E às vezes, mesmo quem não for cristão, for de outra crença, né? Pode se colocar na mesma situação. Como assim, revidou o consulente agitado? Perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes, sem alterar-se. Todas essas qualidades, meu amigo, essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto que faz a diferença, meu caro. Esse ponto eu não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas essas qualidades negativas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E Bezerra, sorrindo, lhe disse, como vê, meu amigo, há muita diferença. Então essa é a grande mudança, né? Que a gente pode se propor, né? A nossa reforma íntima, né? Não chegamos lá ainda, né? Mas Deus, vendo que estamos tentando, valoriza o nosso esforço. Importante ter sempre isso em mente, né? Somos ainda muito difíceis, mas estamos nos esforçando para melhorar. É isso que vale. Então peçamos a Deus, né, força e coragem, né, para enfrentarmos essas mudanças dessa época atual que nos impõe os flagelos dessa pandemia, né? E vamos finalizando, né, com as palavras amorosas do Chico e o poema do Espírito Maria Dolores, que cumprem com o objetivo primordial de nossa doutrina, que não é o de resolver nossos problemas, mas de nos dar consolo, né? E o Chico nos diz: é exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo do mais importante: nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte, da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Maravilhoso, né? Então temos que nos apoiar na nossa fé, né? Porque nada é por acaso e nós temos o esquecimento do passado, né? Então temos realmente que nos resignar e nos apoiar na nossa fé. E Maria Dolores, né, nos traz então o poema De Mãos Unidas, está no livro Caminhos do Amor. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios,
e os tremendos desafios que agitam a multidão. Impressionante como esses textos são universais, né? Isso aqui foi escrito no século passado. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançado, além as provas em bando, que é o que vemos hoje, né? Arrancam duro clamor. Entretanto, continua de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Sê o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a prova do braço oculto, que serve sem reclamar. Sê a palavra calmante, em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina, em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia a uma boa. Se alguém te fere, perdoa, ante as trevas faze luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida, o guia excelso é Jesus. Então estamos sempre sendo protegidos, né? Graças a Deus. Vamos à nossa prece, finalizando, dando graças a Deus por tanto consolo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Fiquemos firmes. Na paz de Deus. Obrigada, até semana que vem.